Mais uma edição do Segundo Caderno está no ar, hoje com um grande convidado, um dos nomes mais expressivos da arte aqui da Paraíba, Flávio Tavares. Obrigado, Flávio, Prazer, por aceitar aí nosso convite para bater um papo aqui sobre uma das grandes carreiras aqui do estado, como eu falei. Começar, Flávio, você é João Pessoa da Gema, né? Nascido aqui, criado aqui em João Pessoa, e com várias obras espalhadas pela cidade. Como é a sua relação com João Pessoa? João Pessoa inspira a arte de Flávio Tavares? Sem dúvida, André. João Pessoa, para mim, é uma cidade afetiva. E também as pessoas, os artistas. Eu estou falando no largo mundo dos artistas que a gente tem, tanto artista plástico, cineasta, poetas, escritores. Inclusive, falando nos poetas, eu acho que minha inspiração maior dentro da cidade é sempre o Varadouro, porque o romantismo e a poesia do Varadouro eu aprendi desde cedo com Jomar, Sérgio Castro Pinto, Idalberto, né, Gonzaga, nas crônicas, Crispim. Então, essa influência que também vem do meu pai marcou muito sentimentalmente. Eu não convivi com o Varadouro no sentido da boemia, porque eu era muito mais novo. Mas marcou a cidade pela beleza também. Ali é onde surgiu a cidade. Então, tem um certo ar de romantismo e de saudade. Então, a cidade em si, você passando para a Lagoa, Igreja de São Francisco, atingindo o mar, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que vale a pena, um artista, as pessoas, tudo favorece ao campo imagético. E aí, claro, a gente tem obras, murais e painéis aqui, né? Estação Cabo Branco, a Clínica São Camilo, a Assembleia. Mas também tem painéis fora, né? No exterior. Tem. Eu fiz muitas exposições na Alemanha. E na Alemanha eu levei vários painéis durante os anos 80 até mais ou menos os 2000. Eu tive uma produção significativa em Berlim, em Hamburgo, e recentemente em Lyon, através de Jeanne Lessa e Didier Voitard. E o campo vai se expandindo, né? É um trabalho lento, mas é lento porque também o trabalho é muito artesanal, individual, né? Não é um trabalho de mídia larga, como música, como teatro, cinema. Então a expansão é lenta, mas existe. Para situar o telespectador, em termos de produção, um painel como O Reino do Sol, que está na Estação Cabo Branco, quanto tempo você levou para fazer? O painel, entre os desenhos iniciais, né, para você formatar a ideia, o croquis, você vai trabalhando, juntando ideias, eu acho que ao todo deu 6 meses. Não tive interferência temática diretamente do prefeito, que na época era Ricardo Coutinho, e o saudoso Luciano Agra. Eles foram muito gentis, me deixaram aberto, que é uma coisa muito boa para o artista não ter vamos dizer, uma prisão ligada a uma temática, apenas eu sabia que era uma coisa ligada à cidade. Então, como o painel tinha um fabulário nele, não seria uma coisa topograficamente exata, nem historicamente exata. Então, me deu uma liberdade muito grande de fantasiar, né? Fazer disso uma fábula histórica, entre aspas. Né? Foi muito agradável. Então você teve uma ideia de criar aquele universo ali e você foi desenhando ali ponto a ponto? Foi. Eu fui juntando como quebra-cabeça até o desenho se tornar mais ou menos largo, dentro de um universo onde a nau catarineta foi o ponto máximo, que seria a barca ou os navios, os galeões que chegaram aqui com os portugueses, e com isso a folclorização saudosa do mundo do descobrimento. E daí veio a cidade antiga e a parte do mar. Aí eu fui vendo um certo banquete de culturas baseado em Oswaldo de Andrade, aí fui lutando a cidade antiga e tal, fui vendo como semear essas ideias. 6 meses é um prazo razoável, é curto para um painel daquela dimensão? Eu olhando hoje as fotos, como eu trabalhei de maneira muito solitária, eu acho que foi muito curto o tempo. Agora, a dedicação minha foi muita dedicação dentro da ordem cronológica. Eu não saía de junto do painel. Foi uma coisa assim, exaustiva. Mas isso não no sentido do sofrimento, no sentido da paixão. Porque você vai entrando na história, a história fica dentro da sua cabeça. Às vezes vinham os amigos aqui, acompanhavam, e
o quadro passava a ter também o imaginário de outras pessoas. Chegava Gonzaga e dizia assim, Neguinho, bota aí Augusto dos Anjos, tal. Aí eu dizia, por que não? Né? Aí daí vinha... Tem essa particularidade, né? As pessoas aí, que acabaram no final, Ariano, eu encontrei com a Ariano, eu digo, Ariano, vou botar você como comandante da nau catarinense. Ele disse, eu quero ver, eu quero ver. Aí a coisa vai entrando também, ele é vivo, não sabe? Ele não está cristalizado na ideia única, ele vai acompanhando a nossa imaginação do dia a dia. Foi muito interessante. Uhum. A gente conversou uma vez também, já que no seu modo de trabalhar, tem muita música também, né? Como é isso? Tem. Eu tenho um disco que me persegue muito, que as composições não são de Caetano Veloso, mas ele me transmite uma latinidade muito grande, que é Fina Estampa. Sim. Uhum. Então, eu sempre boto Fina Estampa, volto, como eu boto Jobim, boto Paulinho da Viola. Então, vem assim uma certa musicalidade que representa também, eu gosto muito do Caldeirão dos Mitos, de Braulio Tavares. Uhum. Aí tem alguma coisa ligada a Luiz Gonzaga. Então, Sivuca, eu amo Feira do Mangaio, né? Quando eu estou numa pintura mais veloz, eu acho uma das músicas mais fantásticas do mundo, Feira do Mangaio. Extremamente difícil, e para você, o pincel acompanhar, o ritmo da música é muito agradável. Mas aí é o caso de você colocar no repeat lá e ele fica tocando várias vezes enquanto você pinta? Eu vou num som, esse som velho que eu tenho aí mesmo, eu vou, repito a música, boto, e às vezes esqueço também, a música fica na alma. Uhum. Aí vai. É interessante porque quebra um pouco a monotonia. Porque pintar, você sozinho dentro da tela, às vezes você fica assim dentro de um clima de solidão mesmo. E a cabeça é quase como um esquizofrênico. Você está sonhando ali, pensando naquele mundo, mas de vez em quando você se lembra que está só. Aí você tem que ter um pouco de coreografia, vamos dizer assim. Mas você tem horário para pintar? Só pinta à noite, só pinta pela manhã? Eu acho que o único artista que eu conheço... Tem dois artistas muito disciplinados aqui na Paraíba. Um mora em Olinda e o outro mora aqui. Um é Miguel dos Santos, ele tem uma disciplina invejável, e o outro é Roberto Lúcio, em Olinda, né? Eles têm realmente uma cronologia dentro deles, assim, de seguir um padrão mesmo, está sincronizado com a alma deles, né? Eu não. Eu, às vezes, o pintor vai embora, abandona, eu fico solto. Aí, quando eu entro numa história, como agora, essa última exposição, Na Linha do Sonho, eu fiquei só com desenhos. Aqui passou pela Energisa Cultural. Eu fiquei realmente apaixonado pela temática e desenvolvendo o tema do desenho. Falar nessa exposição, agora ela está em Sousa, né? Está em Sousa. Ela vai Magnífico circular? Centro Cultural do Banco do Nordeste em Sousa. A juventude de Sousa também, brilhante. Eu nunca tinha visto assim uma quantidade de gente jovem tão interessada por cultura. À noite estava uma multidão enorme para ver uma peça de teatro infantil, os pais levando as crianças. Então tem uma efervescência muito grande no sertão, uma coisa muito bonita. Tanto Sousa como Cajazeira, né? Basta ver quantos atores bons a gente tem, a família de Ina Negro, de Soia, né? de Bertrand, aqueles meninos, Marcela Cartacho, todos eles são talentos enormes, né? Lógico que a gente tem nossa Zezita, Fernando Teixeira e muitos outros. Como é que você define o universo artístico, o seu universo artístico? Assim, você consegue nominar assim, meu universo artístico é... Às vezes, eu ando em busca de uma tropicalidade, não no sentido de movimento tropicalista, mas eu boto sempre na cabeça uma história de estar revisitando os trópicos. Porque a gente sempre conheceu os trópicos através de pintores da Europa, né? ou através de Debré, Rogendas e outros, né? que na época do Império faziam parte da naturalidade, artistas naturalistas. Eu penso sempre assim, em revisitar a ideia da tropicalidade latina. Então, eu sempre me apaixonei por Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Gabriel Garcia Marques. Aí eu procuro, isso às vezes é um pecado, porque você pode procurar e não achar, mas eu procuro sempre ter uma vertente ligada às nossas raízes. Não que isso leve a um barrismo, porque todo barrismo é ruim. Mas assim, eu pinto o universo que eu vejo. Então, e o que eu não vejo também é a medida do sonho, né?
Mas é muito interessante você estar ligado a uma coisa. Eu às vezes fico pensando, por que eu não me aventuro em outras artes, no sentido assim, mais profundamente, como cenografia, que eu gosto muito em teatro, ilustração mesmo, né? Mas o tempo é curto. Eu volto a repetir, a gente trabalha com a mão só. Então, a saudade, por exemplo, eu conversei há pouco tempo com você aqui sobre o talento, que muita gente diz assim, de história de quadrinho. Não tem mais desenhista. Eu fico ouvindo. Não tem mais talentos. Tem uma coisa meio fatalista, né? Que de vez em quando a pessoa diz, acabou-se isso. Fica um clima saudoso, que isso é ruim. Mas, olha, eu tenho visto tanto desenhista bom, não só aqui, mas como fora daqui, nos outros estados, Pernambuco, João Pessoa tem Chico, Mike Deodato, que foi talvez que iniciou essa grande vertente dos desenhos. Aí tem aquele menino Henrique Magalhães, que começou com Maria, né, que é fantástica. E eu acho que esse lado dos talentos do desenhista nato, porque esses meninos não tiveram mestres, assim, escolas, né? Você vê aí fora, tudo faz parte de escolas ligadas ao desenho anatômico, ou seja como for. Aqui eles desenham por talento próprio, né? Por autodidatas. E são ótimos, ótimos desenhistas. Um dia desse eu estava conversando sobre a maestria de um Miguel Ângelo, né? No desenho, na escultura, aquilo ali é um gênio absoluto. E você vê como é que o Mike Deodato ou o Chico pega compêndios do corpo humano ligado à anatomia, a movimento, a perspectivas dificílimas de figuras caindo, figuras subindo, descendo, explodindo, né? Mundos que não existem dentro do cotidiano. Como esses artistas dominam tão bem essa animação do estático, né? Eu fico apaixonado. E eu digo uma coisa assim, se existe uma linguagem, isso já existiu dentro da vanguarda americana, na época da pop art, né? Que a história do quadrinho entrou mesmo ali, dentro de um princípio natural da arte e do grafismo, como você vê hoje Banksy, né? Na parte do grafite. Do grafite. Então, esses artistas, eu considero hoje uma espécie de ponta de lança de uma nova renascença, não sabe? De uma renascença artística nas artes visuais. É evidente que tem os grandes artistas que têm uma contestação indiscutível do mundo atual numa nova linguagem conceitual. Basta a gente falar José Rufino. Sim. Né? José Rufino, tem Martim Patrício, tem Fabiano Gromper, tem muita gente aqui ligado à Paraíba mesmo, que levou arte mais experimental. Mais experimental, dentro de uma contemporaneidade, né? Que isso vem ainda da escola de Rubens Geschman, de Raul Córdoba, né? De Roberto Magalhães, desse pessoal que introduziu a arte contestando os sistemas, até a ditadura na época, né? E hoje esse pessoal mantém uma escola ainda, vamos dizer, umbilicalmente ligado à eterna vanguarda, né? Quer dizer, a gente tem que olhar, abrir os olhos para quem está fazendo as coisas novas. A gente vai dar um rápido intervalo e na volta eu continuo conversando com o Flávio e a gente vai falar mais sobre quadrinho, que eu fiquei curioso, e sobre política. Até já! Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Segundo Caderno está de volta com o Flávio Tavares. No primeiro bloco a gente falou um pouco do quadrinho e sua admiração pelos artistas de quadrinho. Você é um leitor habitual de quadrinho? Não sou habitual, mas sou um leitor apaixonado pelo desenho, mais do que pela própria história em si, mas assim, pela a conotação do desenho, como ele leva a uma comunicação imediata.
Eu era leitor, como todo mundo da minha geração, de Lee Falk, com o Fantasma, Flash Gordon, né? o Alex Raimundo, do Príncipe Valente. Então, a gente tem uma coisa saudosa ainda dos gibis antigos, né? que vem. E também, mais tarde, apareceu o Ciné na França, e ainda apurado, mas assim, intelectual rebuscado, o Steinberg, nos Estados Unidos, na revista New York, e através desses artistas fabulosos como Cláudio, Ziraldo, Milor Fernandes, que fez parte do Pasquim, na época eu tive o prazer de ter um álbum meu sendo apresentado por Ziraldo, que é o Pavão Sem Mistério, na época do Pasquim, que era Sérgio Augusto, Ziraldo, aquele pessoal que eu conheci todos. Aí participei do Festival de Piracicaba de Humor. Você se lembra, na época que a gente se conheceu, que eu fazia charge no Norte. Sim. Eu me achava uma pessoa bem dividida, quer dizer, tinha a parte minha de pintura, mas eu tinha uma necessidade de me inserir como uma figura atuante politicamente, que ainda sou. Eu não poderia inserir dentro dos meus quadros uma comunicação imediata de revolta, porque eu nunca fui um pintor do realismo socialista. Mas na charge dava chance de você fazer uma crítica contundente às políticas da época, né? Nos anos de chumbo, como o pessoal diz, e posterior, até pegar ainda a maravilhosa revista A Semana de Neno, que você também... Que a gente trabalhou junto, né? Então, eu continuei de forma, às vezes, menos, mais, mas eu nunca abandonei esse lado. Em casa, eu pego um tablet desse, às vezes eu faço as charges, incluo no Facebook. Então, está dentro de mim o chargista. Agora, tem uma dicotomia, às vezes eu não misturo. Tem uma série minha de pintura chamada Cama e Mesa, que eu tento fazer uma coisa meio feliniana, onde eu boto figura meio burlesca, meio, às vezes até grotesca, no meio do confronto da Bela e a Fera, usando a fera como elemento feroz mesmo, no sentido do mal dentro da sociedade, junto com a mulher, junto com o oprimido. Aí eu consigo, nesse momento, ter uma junção, mas não é muito comunicável, como a charge é um editorial, né? Você, com poucas palavras, você tem uma visão da crítica imediata. Os anos de chumbo te causaram algum problema como chargista? Alguém te perseguiu? Não. Você tem algum episódio? Eu até vejo aquela época da gente do Norte, Teócrito, era o Marconi, Góes, né? Pessoas muito benevolentes. Eles não eram pessoas castradoras, não. Eu não tinha, pelo menos dentro do Norte, eu nunca fui alguém, nunca tirou uma charge minha. A coisa era mais aberta. Também eu não sei se aquela época do Norte já tinha saído do grande perigo, já estava as diretas, né? Então, porque aí é o começo dos anos 80 ali, né? Não tinha mais esse cabresto da violência, né? Mas, assim, eu nunca senti censura em cima do meu trabalho, não, assim, diretamente. E você falou que continua, seu lado aí político, continua, a revista Semana acabou, mas as charges continuam no seu perfil no Facebook, né? No Facebook eu boto aí, é uma coisa assim, que eu tenho uma vontade enorme de fazer uma página, mas não tenho tempo, né? Que onde tenha mais, assim, um assunto ligado à política, porque a charge, ela é fascinante. A charge é um emblema que aparece de repente, né? Você tem nela uma síntese de tudo, né? Você pode pegar esse governo atual, que ele já é uma charge por natureza. Por natureza, é verdade. Não precisa nem ter muitas ideias, né? Que a própria charge já vem deles. Mas, assim, não dá. Pode, às vezes, até uma coisa aparecer junto com a outra, mas como eu sou mais um pintor, um desenhista, o tempo me suga, né? Mas aí, é curioso porque você passou pelo jornal impresso Norte, passou pela revista Semana também, que era um impresso, e agora você adota o Facebook como um espaço para você exercer a charge e a charge política. O Facebook, que é um vulcão, né, quando se fala em política e tal. Como é que está sendo esse feedback que é mais direto, né, que é mais intenso no Facebook, quando você apresenta suas charges? Eu sou meio desastrado no sentido assim, de saber usar o Facebook, não sabe? Às vezes eu uso, eu sinto que às vezes eu passo para uma coisa muito radical
e fere um público que não está dentro desses parâmetros políticos, né? De ser contra ou a favor. Tem um público mais solto, né? Que ele quer ver uma estética, quer estar solto, quer estar dentro de um campo mais lúdico. Aí às vezes eu sinto a necessidade, assim, quando eu vejo uma atrocidade grande, eu sinto essa vontade, mas eu sinto assim, você vê que o Ibope, vamos dizer assim, do Facebook é muito interessante. Quando é um quadro, aí tem várias pessoas, curte, né, dá uma curtida grande. Quando é uma coisa politicamente mais contundente, aí você já sabe no dedo quem é que vai curtir, né? Não, e já clama o debate também, né? Já tem uma coisa diferente. Agora, os dois lados da moeda são interessantes. Eu acho que o artista não pode abandonar o povo de maneira nenhuma. Ele não pode ser um ser ausente, né, dentro de uma redoma burguesa. Essa ideia é uma ideia muito antiga, acadêmica, que acha que só tem arte se for dentro de uma igreja ou dentro da Renascença. Isso é uma coisa muito... É muito bonito toda essa arte, toda essa história da arte, mas a arte é uma coisa contundente, é uma crítica também. Ela tem que ser crítica. Mesmo que tenha o belo dentro dela, mas ela tem que estar dentro de uma estética revolucionária. E aí, voltando só rapidinho para o quadrinho, você já desenhou uma história em quadrinho? Ou você tem vontade? Eu peguei um diário que papai, eu não sabia que papai era médico e desenhista, tal, fundou, junto com o irmão Ivan Freitas, Hermano José, o primeiro centro de arte aqui em João Pessoa, parece que foi em 56. E ele tinha uns escritos dele, que eu estou chamando de diário, mas não é, que ele fala em 63, no retrato de Daniel Pires, que eu fiz, né, irmão de Marcos Pires. E no meio dessa história ele diz, Flávio acabou de desenhar uma história de quadrinho chamada Saturno. Você estava com 6 anos, né? Eu 56, com 12 anos. Ah, sim. Então, 63, eu estava com 12 anos. E daí eu me lembrei bem do Saturno, era imitando o Capitão Marvel, né, com aquele símbolo de um raio aqui, uma coisa, só que era Saturno, que estava aqui, né, era um super-herói. E daí, mais tarde, eu comecei a fazer, eu me lembro que eu tentei fazer, por causa de Sérgio Tavares, o meu irmão, um que faleceu, gostava muito de teatro, eu fazia cenário de Tartuffe, fiz de Tartuffe, de Ariano Suassuna, de Coiteiros, com o Fernando Peixoto, o Alto de Maria Mestra, de Altimar Pimentel, e na época Sérgio adaptou Deus e Diabo na Terra do Sol para o teatro. Eu não me lembro se eles chegaram a encenar o Deus e Diabo na Terra do Sol. Mas eu me apaixonei pelo filme, pelaquela estética diferente de Glauber Rocha. Eu comecei a desenhar. De vez em quando eu encontro esses desenhos. Eu queria fazer uma história de quadrinho de Deus e Diabo na Terra do Sol, porque são figuras muito emblemáticas e muito diferentes de tudo. Glauber era um delírio, né? Ele tinha uma estética que até hoje ninguém conseguiu chegar junto dele, né? Aí eu me lembro que na época apareceu também Rui Guerra aqui em casa, com Paulo Melo, e eu comecei a fazer os desenhos, na época não, posterior, a gente foi para Sousa, ficou em Brejo das Freiras, eu, Paulo Melo, que era crítico, Cláudio Bernardes, filho de Sérgio Bernardes, Rui Guerra, e eu comecei a fazer os cenários para Vingança Não, do filme do padre Francisco Pereira, né? E comecei a fazer a base do açude, do balde do açude de São Gonçalo, que ali perto de Marisópolis. E toda aquela ideia de surgir também os personagens, o guarda-roupa, Rui Guerra pediu para eu desenhar. Eu comecei a desenhar. Mas nessa época, eu tinha uma exposição na Alemanha. Fui para a Alemanha e o filme não saiu, o financiamento, que era pelo Banco do Brasil na época. Aí Rui Guerra migra para o México e me chama para fazer os cenários de Cândida Herendira e sua avó desalmada, que era de Gabriel Garcia Marques. Eu comecei a fazer uns ensaios e mandei para ele alguns desenhos. Mas o assunto meu da Alemanha me puxou muito. Era uma exposição gigantesca, eu levei 90 quadros, não foi brincadeira.
E quando eu voltei, o filme já estava em andamento. Foi o contrário de Vingança Não. Lá tinha uma cronologia mesmo, ele tinha que cumprir. Então, eu perdi esse tempo com ele, né, com o Rui Guerra, que seria uma coisa muito... Mas ficou, de tudo fica um pouco, né? Ficou a ideia da latinidade, de estudar. Ele mandava prestar atenção no cenário da Herêndira, né? A casa grande, era uma casa de contrabandistas, e tinha de tudo, né, na casa. Tinha da Torre Eiffel a um pavão. Isso enriqueceu muito o vocabulário meu da imagem, né? de enriquecer as imagens do fantástico. Aí foi muito interessante. Ô Flávio, para a gente encerrar, o tempo está acabando, queria saber como é que foi sua experiência, me parece que a única, como gestor público, quando você foi subsecretário de Cultura, acho que 2009, se eu não estou enganado. Foi, na época da transição de governo, né? Maranhão, né? O governador Maranhão me chamou. Eu achei que era brincadeira, porque eu nunca tive um emprego. Bem, cada um tem suas loucuras, né? Eu tive a minha, Maranhão teve a dele. Aí eu fui achando que poderia ser uma coisa impossível, mas fui. Achei interessante o começo da história, vivia muito agoniado, porque eu tinha que usar paletó, o blazer, né? Essas coisas todas, ir para Brasília. Não conhecia muito os sistemas de falar sobre as diversidades culturais, mas fui, aos poucos, conhecendo. Conheci uma figura magnífica, que era Américo Córdoba, né? E Sérgio Bamberg, e também Juca Ferreira. Que era o ministro na época, né? Que sucedeu Gilberto Gil. E comecei a ver a diversidade cultural da época, que era uma coisa magnífica mesmo. Os quilombolas, índios e ciganos. Em Sousa teve Pedra de Fogo, fui a Recife muitas vezes, né? A Bahia. Então, abriu também o universo meu para as culturas nascentes de cultura verdadeiras, né? Artesanato, aqui tem uma fonte magnífica de grandes artistas populares e artistas plásticos ligados à cultura popular, que você basta ver o Bento de Sumé, tem as pessoas ligadas à escultura, ao barro, né? E tudo isso com a literatura também, eu conheci muita gente boa. Campina Grande é um centro magnífico de pessoas que têm uma paixão por cultura, tem grandes historiadores, tem grandes escritores, desenhistas também. Campina é um berço, né? Que é a terra de Antônio Dias, de Raul Córdoba, Chico Pereira. Então, eu acho que abriu muito o universo. Eu acho que de tudo que a gente faz, que tem uma paixão, eu queria ver se fazia alguma coisa pela cultura, evidentemente. Mas era um governo de transição muito complicado, não tinha verba. Era um governo ainda que estava, eu digo, o governo da Paraíba, estava tentando se ajustar em pouco tempo. E eu não tinha como pintar também, porque absorvia a totalidade minha de energia. Aí eu dizia assim, ou fico na secretaria, que eu não tenho uma capacidade, ou volto a pintar. E falei com o secretário Salles Gaudêncio, de Educação, ele me atendeu e foi muito legal comigo, e disse, volte para os seus pincéis, que talvez a contribuição seja mais importante. Tá. É isso, Flávio, obrigado aí pelo tempo agradeço, André. e tal. Foi um papo Muito legal, é verdade. Um reencontro bom com a gente. Foi ótimo. Só tenho a agradecer. E o Segundo Caderno vai ficando por aqui. A gente aguarda você na próxima semana com mais um convidado especial. Até lá!